Começa agora mais um episódio do Geração V, o teu programa de comentário político jovem da Rádio Observador. Hoje tenho comigo a Joana Marques Braz e o Gonçalo Sousa para um verdadeiro duelo esquerda-direita. Como estão, meus caros? Olá, Vasco. Estamos ótimos. Já tive dias melhores. A Joana não está a 100%, mas... A Joana está a recuperar de uma lesão gripal. E de uma enxaqueca e desta voz toda congestionada. Eu e metade dos portugueses, no fundo. Sim, esta altura é chata. O meu nome é Vasco Galhardo, o voto. E pois é, meus caros ouvintes e espectadores, a polémica do INEM continua, com várias personalidades a pedir a demissão da Ministra da Saúde, mas o Primeiro-Ministro Luís Montenegro não está a dar sinais de que isso vá acontecer. A verdade é que a confiança dos cidadãos no INEM foi fortemente abalada pelas notícias de mortes que foram alegadamente por falta de resposta ou demora no socorro. Perante esta desconfiança, o Governo anunciou que tinha um plano para refundar o INEM. Ainda não conhecemos esse plano, que está a ser preparado pelo Ministério da Saúde, mas alguma coisa terá que ser feita e rapidamente. Gonçalo, começamos por ti. Como é que se restaura a confiança dos cidadãos nos serviços de urgência e que comentários tens a fazer à prestação da Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, e da sua equipa? Bom, para começar, os governos em si, sejam eles quais forem, têm sempre um período de estado de graça, não é? Inicialmente, que muitas das vezes é dado como argumento, e eu dei esse argumento e acho que faz sentido, que é, bom, eu não os posso culpabilizar por aquilo que eles ainda não fizeram. Agora parece-me que já passaram 6 meses, pois, ou 7 meses. Até quando é que acabava o estado de graça? E já houve um plano de emergência para a saúde. Já lá ia também, já lá ia desculpa. também. Portanto, já passaram 7 meses, a tomada de posse foi no início de abril, se não estou em erro, Sim. os secretários de Estado ali a meio de abril. Portanto, passaram praticamente 7 meses, desde a tomada de posse de Luís Montenegro e o seu respectivo governo, e a verdade é que em 7 meses houve coisas boas, só que havendo também coisas más, eu creio que as coisas más até agora pesam mais do que as coisas boas. Okay. Olhando para aquilo que aconteceu de mal... No caso da saúde ou no geral? No geral, não só na saúde. Enfim, temos esta situação do INEM, que ainda falta apurar os factos se há mesmo uma correlação direta. Nos 11 ou 12, ou não sei se já foram mais entretanto, mas da última vez que verifiquei os números estavam em 11 ou 12 mortes, que é gravíssimo. E para ser justo, muito honestamente, na altura em que a Marta Temido se demitiu, muita gente olha para a admissão da Marta Temido e pode dizer a Marta Temido demitiu-se por menos do que aconteceu com esta Ministra da Saúde. Portanto, equacionar a demissão da Ana Paula Martins neste momento não me parece todo exagerado. Quando ainda por cima tinha o aviso da greve, não é? 10 dias antes. Exatamente. Supostamente 20. Portanto, Mas 20? depois houve uma não ouvi, adimenta. sim. Há várias versões. Pois, mas pronto, Exato. soube antecipadamente. E é um caso gravíssimo. Eu, no início da legislatura, tinha alertado que achava, no meu entender, que haviam 2 ministérios que eram os mais frágeis, a Administração Interna e a Saúde. Fico apenas surpreendido por, talvez, podermos ver a Saúde a cair primeiro do que a Administração Interna, porque acho que a Margarida Blasco está num nível de fraqueza institucional maior do que a Ana Paula Martins, mas logo veremos o que acontece. Agora, parece-me que o estado de graça do Governo, genericamente, quer na saúde, quer em vários ramos, Acabou. E por vários, e diria também por culpa do Governo, porque repara, se virmos o que aconteceu de mal, estrategicamente falando da ação executiva do Governo, são reincidências. Ou seja, alguém que veio colocar-se numa posição de mudança, aliás, o slogan da campanha da AD era o ritmo da mudança. Que é lento. O INEM é lento. Pois, e até vou mais longe, é que os problemas que estão a acontecer agora são exatamente os mesmos, alguns com gravidade maior, outros com gravidade menor, que aconteciam com o Partido Socialista. Vamos por partes. Incêndios. Aconteceram exatamente a mesma coisa ou similares com o Partido Socialista. Caos nas urgências durante o período de verão. Aconteceu exatamente a mesma coisa com o Partido Socialista. Agora, esta circunstância no INEM. Aconteceram coisas muito similares e uma quase, ou mesmo demissão, no caso de Marta Temido, com o governo do Partido Socialista. Portanto, estamos a ter até uma reincidência desses mesmos casos, só que agora com um governo diferente. Mudam os governos, mas os problemas mantêm-se. Sim, mudam-se os tempos, mas as vontades mantêm-se, pelos vistos, não é? Portanto, é um bocado preocupante. Já nem vou falar até em termos de questão da administração interna, com a fuga dos prisioneiros e etc. Sim, ainda falta portanto, isso. nem vou aí. Portanto, já temos aqui, em termos de incêndios, questão da saúde, questão do INEM, eu já tenho aqui pelo menos em 7 meses 3 polémicas. A Joana tem mais. Sim, a Joana, exatamente, a Joana a seguir também já vai fazer uma lista. Sim. Mas temos aqui já 3 polémicas que são efetivamente criticáveis, nem sequer vamos ao ponto ideológico, mas do ponto de vista prático e executivo, o que descredibiliza imenso um governo que, enfim, quereria ver como alternativa a ele próprio. Ele próprio ao governo do Partido Socialista, no caso. Portanto, eu acho que, e para concluir, o pior parece-me, se concluir que há uma correlação direta aqui, diretamente no INEM, com as 12 mortes ou 11 mortes, já não sei precisar o número, e não existir nenhuma responsabilização por parte de ninguém, é muito mau e é um ato de cobardia política por parte do governo. Muito bem.
Joana, concordas? Eu concordo. Nós estamos aqui. Nós andamos a concordar muito. Exato, eu e a Joana ainda vamos formar um partido. Ouviram aqui primeiro. Para discordarmos um com o outro. Para mandar o sistema abaixo, não é? Mas Exatamente. realmente fazer alguma coisa, não é? Ser incoerente e prometer coisas. Bom, eu concordo contigo na medida em que a Marta Temido acho que se demitiu por razões que podemos discutir sobre isto. Sobre se queremos ser coerentes, não é? E eu acho que este governo, quando começou esse estado de graça de que falas, este governo começa na sua arte de fazer PowerPoints, não é? Que eu acho que é isto, é os planos. Mas o PS era assim também, Joana. Tudo bem, mas a questão é... Eu sou sincero, eu não critico os PowerPoints, não, também acho todos que nós usamos PowerPoints. Não é? Claro que sim, a questão é o nível de megalomania nestas propostas, que é um aeroporto que estava a ser decidido há 50 antes de estarmos em liberdade, já o aeroporto estava a ser discutido. Mas pronto, alguém decidiu. Portanto, claro que sim, mas ou seja, vai decidir isso, vai devolver o tempo de serviço aos professores, vai de fazer um plano da saúde, plano da juventude, onde dá um cheque de psicólogo aos estudantes, mas depois vai saber e afinal nesse cheque de psicólogo só cabem as doenças que não são graves, porque as doenças que são graves são excluídas e portanto vamos a ver, se calhar que estudantes é que podem ter esse aquele cheque de psicólogo. Não faz muito sentido. E até tiram areia aos olhos das pessoas. Há pessoas, ou seja, se calhar quando fizeram esse plano da saúde para os jovens, plano da juventude onde sabem cuidar a medida de saúde mental, do cheque de psicólogo, as pessoas, ai meu Deus, que governo tão fixe. Mas depois, quando sai a notícia a dizer, olha, mas as patologias, quase todas, estão excluídas disto, não é? No fundo, um jovem tem uma patologia não tem direito a cheque de psicólogo. Sim. Então, estamos a ter cheque de psicólogo para quê? E agora isto do INEM está-me a parecer um bocadinho semelhante, que é, então fizemos um plano de emergência da saúde em maio. Creio que foi em maio, não foi? Sim, eu acho que... Foi em 60 dias. Eram 60 dias que ele tinha para apresentar o plano, o Luís Montenegro, aí cumpriu o prazo, não é? Mas foi em 50 e tal dias. Um plano de emergência da saúde. Plano de emergência da saúde, e o serviço de emergência da saúde falhou e morreram não sei quantas pessoas. Portanto, acho que passados uns meses, acho que é uma piada muito feia, muito triste, que neste momento olho para este país e apercebo-me de que há uma constante sucessão de notícias mediáticas para tapar outras. E depois na segunda parte já vamos falar sobre os professores, mas acho que não creio que seja aleatório os números que foram lançados hoje sobre os professores, e eu acho que também tem muito a ver com a questão do este governo tem faltado de fazer isto, que é, há um caos e a seguir volta para cima. E a seguir há um caos e a seguir volta para cima. E sempre a jogar com as notícias que vai lançando, com aquilo que faz e com aquilo que reclama para si. E com a forma como modifica determinados dados para se colocar numa boa saída. Relativamente ao INEM concretamente, parece-me surreal dizerem, a primeira resposta ser, como é que foi que Montenegro dizia? Que era, eu não tenho tempo para andar a ver pré-avisos de greve. Foi Montenegro que disse isto, não foi? Houve alguém que da parte do governo que dizia isto, que é, nós não temos tempo para andar só a ver pré-avisos de greve. Não quero dizer que foi Montenegro, não tenho certeza absoluta. Mas, ou seja, a primeira resposta foi esta, e depois, quando as mortes começaram a escalar, já é para ser uma coisa séria. Eu acho que sim, acho que o governo é igual ou seja, tem tentado ter um tipo de governação semelhante à do PS, neste sentido de querer mascarar as suas falhas, não as assumir, colocar sempre a culpa no outro, no que é que estava antes. Acho que é por aqui. O que não é o que estamos à espera. Agora, que sejam honestos em relação a isso. Que não prometam que vão mudar o país e depois façam igual. Ao menos que sejam... Eu preferia um governo que chegasse e dissesse, ok, vamos fazer quase tudo igual, mas neste ponto específico, na administração interna, na defesa, na educação, na saúde, neste ponto específico vai ser a nossa batalha e vamos mudar. Porque assim eu tinha a certeza que daqui a 4 anos havia qualquer sistema em Portugal que estava melhor. Desta maneira, eu acho que daqui a 4 anos vou ter os mesmos sistemas, todos afundados como estão. Sim. Defendes também então a admissão da ministra, presumo? Eu acho que... Ou achas que não resolve o problema? Devia-se falar sobre isso. Ou seja, acho que o governo, assim, se quer ser diferente, se quer realmente ter este ritmo de mudança diferente, que converse sobre isso e que não chute logo para canto e para debaixo do tapete. Que analise isso, não fuja e não tente minimizar o que aconteceu. Claro. Porque minimizar o que aconteceu significa desrespeitar a morte das pessoas. Certo. Sim. Porque já há relação entre algumas delas. Sim. E eu acho que a admissão da ministra, se me perguntares a mim se resolve o problema, não resolve. A questão é, o que foi feito comprovando-se aquilo que se suspeita que aconteceu é passível de uma admissão, claramente. Pois. Acho que é essa a questão. Muito bem, vamos passar então agora para a discussão do Orçamento de Estado, que está a ser ainda discutido na especialidade.
Vocês queriam falar sobre as pensões? Quem quer começar, Joana? Se calhar agora passo-te a bola. Eu posso começar. Eu antes de querer falar das pensões, ou seja, eu queria falar do Orçamento de Estado no sentido da quantidade de propostas da alteração dos vários, que foram entregues pelos vários partidos para a especialidade. Portanto, este ano foram entregues 2.161 propostas, mais cerca de quase 200 do ano, não, quase 100 do ano passado. No ano passado foram apresentadas 1.938 propostas. Só o Chega ganhou, claro, a taça, apresentou 638. Pronto, logo a seguir foram os partidos à esquerda. Portanto, logo a seguir foi o PCP, e agora tenho que dizer isto, o PCP teve 517. Portanto, se vamos criticar o Chega com 638... Não, o rácio do PCP, eles têm 3 neste momento, não é? Portanto, tem 4. 4? 4 ou 5. Não, tem menos. Acho que são 4 deputados. Sim. Enfim. Não, vocês não me baralhem. Vou ver aqui no voto. A seguir é o Bloco de Esquerda com 382, o LIVRE com 264, o PAN com 238, a IEL com 81, o PSD e o CDS com 76. Portanto, o PSD e o CDS que são o partido do governo. Os partidos do governo. Só uma nota sobre este assunto, que é a quantidade de propostas que foram apresentadas. É impossível fazerem propostas de medidas para inserir no Orçamento de Estado que tenham realmente cabeça, pés, membros, tudo. Porque para fazermos uma proposta temos que analisar aquele campo especificamente. Aliás, quando tivemos aqui a entrevista com o Bernardo Blanco, estávamos a falar sobre uma proposta das casas de acolhimento, percebemos a complexidade que é fazer uma medida para um sistema específico. Sim. E portanto temos que não só conhecê-lo por dentro, a fundo. Eles têm pouco tempo também, não é? E como depois também ouvir as pessoas que eu acho que ao escutar o público é realmente muito importante. Até é impossível que o Chega tenha feito isso para as 600 e não sei quantas e que o PCP tenha também feito o mesmo. Portanto, quer dizer, o PCP se calhar acredita um bocadinho mais porque depois há um reaproveitamento de medidas do ano anterior e das legislaturas anteriores. E, portanto, às tantas vamos olhar para as medidas e vemos que estas medidas já se encontram nas propostas do PCP ou do Bloco há não sei quantos anos. Acho que o Chega também pode ter feito isso, porque também tinham sido os que tinham apresentado. Pronto, mais. Sempre a tentar, mas o Chega tem menos anos lá, tem menos anos de legislaturas. Agora, aquilo que me frustra mesmo é como é que nós temos todas as questões que estamos a ter, como falámos há bocado do INEM, como falamos da falta de professores, sei lá, tantas questões que estamos a ter, e os deputados estão mais preocupados em realmente fazer estas medidas para depois a seguir vir para o Instagram dizer foi aprovado não sei o quê e foi com o voto do Bloco, foi com o voto da IEL, meu Deus, é porque nós é que levamos o país para a frente. E a dada altura ponho muitas vezes a questionar. Afinal de contas, estamos entregues a quem? Ou seja, é mais uma novela, é mais uma mediatização das propostas do que propriamente querer entregar uma boa proposta. No meio disso, quer dizer que o PS entregou 44 propostas. Parece uma apologia ao PS? Não, daqui a anda já vou criticar o PS. Mas é sobre isto que é, mais vale termos 10 medidas, mas que são realmente estruturadas, do que ter 600 e não haver ninguém no partido que as sabe de cor, a todas. Pronto, relativamente às pensões, e aqui correligar com o IRC e com a descida do ponto percentual do IRC, que foi aquilo que fez com que o PS não chegasse a acordo, e na altura, que o André Ventura teve aquela entrevista onde diz que o Montenegro mentiu e não sei o quê, da CNN. Das hipotéticas escutas e das gravações. Sim. Que tiveram uma reunião e não sei o quê, às escondidas. Bom, nessa entrevista perguntaram, o jornalista perguntou ao André Ventura se na especialidade ele votava ao lado do PSD para reverter a medida do IRC que Pedro Nuno Santos não quis passar. E, portanto, ele disse que votava tudo o que fosse para baixar impostos. Exatamente, ou seja, o AD apresenta uma proposta de orçamento de Estado que, com o ponto percentual de IRC específico para Pedro Nuno Santos aprovar o orçamento na generalidade, mas depois na especialidade vai fazer aquilo que Pedro Nuno Santos traçou como uma linha vermelha. E o Chega já vai dizer que se vai colocar ao lado. E, portanto, provavelmente isto vai passar. Agora, a questão é, o PS a seguir faz uma proposta de um aumento de pensões que a AD não queria, e o Chega vem também a abster-se para poder passar. Portanto, a minha questão é, o excedente orçamental não era assim tanto. O PSD disse que tinha uma margem pouco flexível, e eu ouvi no outro dia Daniel Oliveira falar sobre isto e gostei muito da opinião dele, porque ele dizia assim: e o PS tinha aqui uma janela incrível para colocar a AD entre a espada e a parede e dizer, bom, temos o excedente orçamental, que não é muito, segundo o que a AD diz. Então temos duas hipóteses. Esse excedente orçamental vai para uma descida de um ponto percentual do IRC ou para o aumento de pensões. E o PS não fez isso, e mal, e agora vamos ver como é que no final, a 29 de novembro, as coisas saem. Continua a novela. Gonçalo, Orçamento de Estado. Eu acho que, enfim, isto eu achei piada porque há uns 4, 5 dias atrás
vimos uma tentativa do governo quase no... Eu não vou dizer um último desespero para tentar provocar uma polémica para irmos novamente a eleições, mas foi giro de ver a tentativa de reduzir o IRC em mais um ponto percentual, ou seja, para uma redução de 2 pontos percentuais. Sim. Não é que eu não seja a favor disto, eu acho que para mim o IRC reduzia para 11% ou para 12%, não era essa a questão. Ai, meu Deus. Mas sim, mas eu sou um radical libertário, isso é outra questão. Não é o tópico, mas eu achei piada porque... obviamente que o PS não iria permitir isso, não é? Porque era uma linha vermelha. O governo também percebeu que não teve a mediatização suficiente para Esperada. isso e ao mesmo tempo isso, a meu ver, foi uma jogada do governo no sentido de desviar as atenções da polémica do INEM. Essa redução do IRC, ou seja, mais uma estratégia que também era usada no governo do António Costa. Não Ou achas que seja, estava planeado desde o início, desde a negociação com o Pedro Nuno Santos? o quê? Que iam depois, ou seja, o Pedro Nuno Santos não aceitou essa descida. Certo. Mas a AD pensa, então tudo bem, vamos entregar na generalidade assim, para o Pedro Nuno Santos aprovar, E depois tentavam esticar um bocadinho mais a corda. porque tinha o Chega do lado deles, na especialidade, porque Sim. o Chega já tinha dito publicamente que ia... Acredito que sim. Se bem que o Montenegro ainda poderia fazer uma coisa a nível de Orçamento de Estado, que era, e ainda pode fazê-lo, que é nós chegarmos ao fim das negociações do Orçamento de Estado, haver um conluio grande entre o PS e o Chega na viabilização de propostas que uns e outros defendem, mas não o Governo, e o Montenegro chega ao final e diz, desculpem lá, mas este orçamento aqui não é de todo aquilo que eu quero para o país. Portanto, eu vou apresentar uma moção de confiança e se vocês chumbarem essa moção de confiança no Governo, isto é chumbado e vamos a eleições. Isso ainda pode, eu não estou a dizer que isto vai acontecer, mas Sim. isso pode acontecer. Pode, e ele vai-se defender disso quando diz que tem um excedente orçamental baixo. Muito curto. Para, sim. para não haver grande flexibilidade na especialidade. Sim, Ele sim, tentou sim. logo defender-se disso, para Sim. não lhe mexerem o orçamento. E foi curioso porque o Ventura depois, isto agora passando para as pensões, Uhum. o Ventura veio usar esse argumento a dizer, mas nós propusemos aqui o aumento das pensões, ou viabilizámos a proposta do PS, porque ainda está na folga e na margem orçamental. Ok. E é curioso porque o Ventura veio-se logo defender na questão das pensões, porque foi talvez o tópico mais polémico em Da que campanha. ele próprio, a semana passada tivemos aqui a Rita Matias e eu perguntei-lhe isso, no sentido em que se ela tinha a crença ou se acreditava que o Chega ter viabilizado as propostas do PS nas portagens e no IRS tinha prejudicado o Chega, porque coincidentemente ou não, as sondagens valem o que valem, Sim, obviamente, baixou um bocadinho. mas baixaram nessa altura. Agora vamos ver nas próximas o que é que acontece, não é? Mas da última vez isso aconteceu. Vamos ver agora. Apesar de tudo, eu acho que o Ventura, nesse aspecto da proposta, para manter a coerência ideológica, esteve bem. Porque, repara, seria muito incoerente por parte do André Ventura propor inicialmente as pensões para 800 euros ou Sim. a 4 O anos salário 1000 mínimo, euros, ou sim. salário mínimo, ou o que era, e agora Até votar 2030. contra até 2030 ou 28 ou o que era, não é? E agora vir dizer, não, vou votar contra a proposta do PS que faz um aumento de 1,25 ou uma coisa assim do género. Mas eu acho que ele fica ali um bocado entre a espada e a parede, neste aspecto, é complicado. O Chega apresentou uma medida de 1,5, não foi? De aumento das pensões. Foi E algo depois sim, viabilizou a do PS, que era que é 1,25. 1,25, exato. Portanto, Portanto, é para serem coerentes pela primeira vez na vida. mas tinham- aqui manteve a coerência, não é? Portanto, depois aí é o problema, não é? Da questão do equilíbrio orçamental, porque aumentando despesa pública e reduzindo impostos, entramos numa situação complicada. Expansionismo fiscal com expansionismo orçamental é complicado, para não dizermos ou suspeitarmos de uma possível bancarrota a longo prazo. Era o que a Joana perguntava a Percebe? semana passada, onde é que vão buscar o dinheiro? Exatamente. Ao Sim, Chega é pergunta onde complicado. é que vamos buscar o dinheiro e ao Governo Mas ao Governo também, não é? Não, Sim, mas sim, ao sim, Governo aos neste dois. momento pergunta a quem é que vão escolher. Vão escolher baixar o ponto percentual no IRC ou vão escolher aumentar as pensões? O Pedro Vamos não ver. disse isso. Não, mas é verdade, porque O Pedro repara, não disse o isso. Governo, o AD, neste caso o PSD, Para quer fechar, muito Joana? curar a relação que têm com os pensionistas. Já desde Pedro Passos Coelho que corta pensões, não é? Portanto, é desde essa altura que o PSD tem este calcanhar daqueles que quer curar as suas relações com os pensionistas. Vamos ver se é desta. Passando agora às recomendações, vou pedir à Joana e ao Gonçalo para fazerem sua sugestão da semana. Joana, o que é que vais recomendar aos nossos ouvintes e espectadores? Eu vou recomendar um espetáculo de teatro que se chama Os Rústicos, que está no Teatro Aloés, situa-se nos Recreios da Amadora, entre o dia 20 a 26 de novembro e 29 de novembro a 3 de dezembro. Portanto, este espetáculo trata das relações intergeracionais, igualdade de género e violência doméstica. E para além destes temas que são tão atuais, aquilo que distingue este espetáculo é a carpintaria teatral que lhe confere capacidade de atualização rara nas comédias da sua época. Portanto, é uma comédia da época, adaptada um bocadinho ao tempo de agora. E, portanto, se quiserem rir, ir ao teatro, Bem, isso, ver vão ao bons teatro. atores, vão à Amadoras, Recreios da Amadora. Apoiem a cultura portuguesa. Muito obrigado, Joana. Gonçalo? Bom, a minha recomendação, eu lembrei-me disto com uma coisa que às vezes dá vontade para rir, mas outras dá vontade para chorar. Ontem o José Sócrates foi entrevistado na CNN e lembrei-me de uma série com algumas coisas que ele disse, como o facto de haver uma conspiração do Estado português contra uma candidatura à presidência da República dele, e lembrei-me de uma série muito interessante
relacionada também com política, que é o House of Cards. Muito boa. E, portanto, a minha recomendação fica para quem quiser ver a entrevista do Sócrates, também é giro. Portanto, é uma dupla recomendação. Sim, Portanto, muito fica bem. aqui. Obrigado. Agora na segunda parte, cada um de vocês traz um tema. Joana, começamos por ti. O que é que Bom, eu vais claro falar? que vou trazer a notícia do dia, que foi capa do Expresso esta sexta-feira, e portanto da semana, não é? Que é que o Governo terá reduzido em 90% o número de alunos sem aulas neste momento. Pronto, e como é óbvio que quando o Governo vem dizer... Quando o Expresso vem dizer estes dados, peço desculpa, corrigi a tempo, o PS vem responder a estes dados na pessoa de Alexandra Leitão, que já veio dizer que estes dados não são verdadeiros ou estão desenquadrados, e aquilo que ela apresentou foi que uma coisa são os alunos que estão desde setembro sem aulas a uma disciplina de forma contínua. Por exemplo, um aluno que desde setembro ainda não teve disciplina de português, digo português porque é uma das disciplinas que mais tem falta de professores. E depois, o absentismo escolar, neste caso, por razão de não existir professor. E aquilo que Alexandre Leitão vem dizer é que estes dados, ou seja, estes 90% de diminuição de alunos sem aulas, estão a abarcar não só os alunos que estão sem aulas a uma disciplina desde setembro, como os alunos que neste momento não têm aulas porque têm um professor de baixa de uma semana, ou de baixa durante um mês, ou de uma baixa temporária, no fundo é isto. E portanto, Alexandre Leitão vem dizer que há aqui uma baralhação dos números, e portanto esta mistura de números faz com que esta apresentação seja desleal. Entretanto, Alexandre Leitão também vem dizer que se assenta nos dados da Direção-Geral de Estatística da Educação para dizer que o ano passado, na mesma data, que o PS tinha apenas 2.000 alunos sem aulas desde setembro, mas que depois tinha 19.000, portanto numa data semelhante à de agora, de alunos sem aulas, porque lá está as baixas temporárias. Quem é que está a mentir então ou a embelezar a coisa? Pronto, mas é que depois Alexandre Leitão diz que se vem assentar nestes dados, e a seguir o Ministério da Educação diz que os dados utilizados pela Alexandra Leitão, peço desculpa, que não são da Direção-Geral de Estatística da Educação. Portanto, neste momento estamos um bocadinho uma coisa um bocadinho meio de recreio de escola, na verdade, putos que não têm professores, e temos aqui o líder da bancada parlamentar e o ministro, não é? Que dizem, não, olha que eu tenho os dados, não tens os dados, eu é que tenho razão, quem dizer quem é. Pronto, é um bocado neste registro que nós estamos. Portanto, percebemos claramente que é urgente ter professores para educar os adolescentes, que é para ver se daqui a uns 20 anos não temos a Ministra da Educação e uma líder da bancada parlamentar da oposição assim. Mas pronto, continuamos aqui nesta batata quente. Eu acho que mais importante do que isto tudo, e a mim há uma coisa que me levantou uma desconfiança, ou seja, eu aqui estou contra ambas as partes, mas houve aqui uma coisa que me levantou, que foi... Fernando Alexandre diz que os números divulgados... É o Ministro da Educação, para quem não sabe. Sim. Diz que os números divulgados do PS não permitem aferir, eu vou citar, não permitem aferir o número de alunos sem aulas desde o início do ano letivo, dado que os valores apresentados dizem respeito à data de envio ou reenvio do pedido de horário e não à data da necessidade. Bem, se alguém ouvir isto não vai perceber, não é? Pois. Porque isto tem a ver com a forma como são contratados os professores. Pronto, basicamente o que o Ministro diz é que isto tem a ver com... Portanto, os números que Alexandre Leitão apresenta têm a ver com... o pedido que está a ser feito neste momento, que é preciso um professor, e que isso não discrimina porque é feito esse pedido. Isto é um bocado confuso, porque eu estou nessa plataforma, eu sou professora, eu estou nessa plataforma, e quando há um pedido de contratação, ou seja, quando na plataforma dizem existem aqui uma escola que precisa de um professor para não sei quantas horas. Sim. Esse contrato, essa necessidade de contrato, diz lá até quando é que dura o contrato. Se dura até 30 de agosto de 2025 ou se dura até, imagina, 19 de janeiro de 2025. Ou 25, 25, é sempre o relativo. Sim. Se for até janeiro de 2025, eu sei que aquele contrato vai ser para suprir uma baixa. Se for até agosto de 2025, eu sei que aquele contrato é para o ano letivo inteiro. Portanto, conseguimos perceber, nós conseguimos ter acesso aos dados. Eu não, mas provavelmente o Ministro, com toda a certeza. Claro. Quantos são os alunos que neste momento não têm aulas porque alocado à sua turma está uma necessidade de um professor até 30 de agosto de 2025. E eu acho que esse dado é muito mais importante, mas por alguma razão o Governo não divulga. Que é muito mais importante nós percebermos quantos são os miúdos que hoje, no dia 22 de novembro de 2024, não têm aulas, e o professor que está em falta até ao final do ano letivo. Sim, porque a probabilidade dessa criança ou desse adolescente não ter aulas até ao final do ano letivo neste momento é gigante. Mas esse dado o Governo não o dá. Porquê? Porque esse dado o Governo não consegue suprir.
E eu acho que isso é o mais grave. Andam aqui a bater bolas. E não faz ping-pong. boas páginas do Expresso. Não tem boa pressa. E mais, porque que também não fazem que estamos em 2024, era mais do que urgente fazer isto neste momento, que é a quantidade de miúdos que chegam ao 5º e ao 6º ano e não sabem ler nem escrever. Miúdos esses que tiveram a fazer escola primária no período de Covid, enquanto telescola, etc. Isso. Neste momento nós temos muitos miúdos do 5º e do 6º ano que não conseguem ter competências de oralidade nem escrita, nem de leitura. E o governo não aprende estes dados. Porquê? Está mais interessado em ganhar votos do que em efetivamente resolver o problema da educação em Portugal. E é isto. Gonçalo, queres dizer alguma coisa sobre os professores ou mudamos de tema? Não, eu posso só, acho que a Joana já disse tudo, e acho que a falta de literacia que nós hoje vemos na sociedade adulta, acho que pelo descuido na educação que nós temos agora com o governo e com os passados governos também, Vai piorar nas próximas gerações. Vai piorar. Isso é preocupante. E eu notei isso também, enfim, com pessoas mais novas que também conheço até a nível de aprendizagem, no básico e até no secundário, porque inevitavelmente houve um descuido muito maior com a aprendizagem em Portugal, porque era inevitável na altura da pandemia. Portanto, no mundo todo também, presumo. Sim, não é? sim, mas aqui em Portugal acho que se sente mais porque, enfim, a debilidade financeira e económica também é maior. Pois. Eu queria-me focar agora na questão da Rússia e da Ucrânia, porque esta semana tivemos uma notícia interessante, que foi a administração do Biden ter dito que a Ucrânia agora tinha a permissibilidade de enviar mísseis de longo alcance contra a Rússia. Explica-me isto, há 1 mês e pouco dele abandonar o cargo, o que é que... O que me parece é que isto tens a foi dizer? claramente uma tentativa de condicionar aquilo que será a política externa de Donald Trump. Mas depois o Trump chega e rasga tudo, ou não? E vai rasgar, obviamente. Até porque depois houve comunicados por parte da institucionalização russa a dizer que estariam disponíveis a falar sobre negociações sobre um cessar-fogo, mas somente com Donald Trump. Ok. Portanto, não fica bem a Biden. Obviamente que eu não vou dizer que tenha certeza, mas devido muito que tenha sido o próprio Biden, diria mais a administração Biden, a fazer isto a 1 mês e tal do Trump tomar posse nos Estados Unidos, não fica propriamente bem na imagem dele, embora eu acho que não seja o Biden a coordenar aquilo, obviamente seja a restante administração, num ato completamente provocatório e desnecessário, e ao mesmo tempo depois a Rússia acaba por responder com: nós agora vamos efetivamente, se necessário, utilizar armas nucleares. Que me parece, de um ponto de vista geral, também sejamos honestos, um pouco de bluff, não é? Porque quem quer utilizar armas nucleares não vai fazer ou emitir comunicados a dizer que vai utilizar armas nucleares. Mas isto é interessante porquê? E focando agora onde eu queria mais chegar. A relação que Trump vai ter com a Rússia a partir de janeiro será substancialmente diferente daquela que ele teve entre 2017 e 2021, por 2 grandes razões. A primeira é que a Rússia aproximou-se mais da China no período em que Trump esteve fora do jogo político, comparativamente entre 2017 e 2021. E a grande preocupação da administração Trump e dos republicanos não é propriamente a Rússia em si, é mais a questão chinesa. Porque, e se bem te recordas, houve até a questão em 2018, a questão da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, e o Trump até propõe um aumento das taxas alfandegárias para alguns produtos importados da China a chegar a quase 50 ou 60 pontos percentuais. Portanto, estamos a falar de uma coisa muito mais preocupante agora do que era há 6 anos atrás. Portanto, o problema com o Trump não é propriamente a Rússia em si. O problema é a aliança ou a proximidade que a Rússia fez com a China nos últimos anos. E depois também há outro ponto, que é o não cumprimento por parte da Rússia de alguns acordos internacionais que Trump irá valorizar. Porque Trump, de um ponto de vista internacional, procura a não intervenção americana no estrangeiro. E ele preocupa-se com isso no sentido de ver se a Rússia não cumprir os acordos internacionais do ponto de vista da paz que ele procura com o país liderado por Putin, se efetivamente a Rússia não o fizer como não fez com outro tipo de acordos. Essas parecem-me ser as 2 grandes razões da preocupação de Trump e que irá mudar bastante o jogo político entre eles os dois. Agora, no outcome, eu acho que, posso estar equivocado obviamente, mas eu acho que a guerra na Rússia e na Ucrânia está para terminar. Não sei em que moldes. Graças a Trump? Ou... Não digo graças somente a Trump. Trump é um fator que impulsionará certamente a isso, mas o próprio desgaste da Rússia, a saturação, a própria Ucrânia vê que o apoio da vertente ocidental não é tão grande como se esperaria, até porque 2 anos passados do início da guerra, o apoio à Ucrânia hoje por parte de alguns países da União Europeia é menor do que era no passado. Se no início estava a União Europeia a falar a uma só voz em termos de política externa a favor da Ucrânia, hoje em dia já não é bem assim. Hoje em dia há uma Hungria, hoje em dia há uma Eslováquia, hoje em dia os próprios Países Baixos mostram uma reticência relativamente ao apoio à Ucrânia. Portanto, já não é propriamente uma coisa uniforme. Sim. Já é muito mais dispar. E isto tornar-se-á muito complicado para a União Europeia conseguir aquilo que os burocratas em Bruxelas querem,
que é tornar a União Europeia numa espécie de federação política a falar a uma só voz em política externa, mas isso será sempre impossível porque nós somos 27 países com interesses externos completamente diferentes. Complicado isso. Portanto, de um ponto de vista geral era isto. Portanto, 3 notas para concluir. Em primeiro lugar, Biden muito mal, ou a administração dele, não vou dizer Biden, mas a administração do Biden muito mal, num claro comportamento provocatório em termos de política externa, não faz sentido absolutamente nenhum. Depois, para quem diz que Trump será muito amigo da Rússia, certamente irá ter uma relação mais próxima da Rússia do que teria a administração Biden, sem dúvida, mas será menos próxima agora do que era entre 2017 e 2021, pelas razões que eu enunciei anteriormente. Okay. E é isso. Muito bem, obrigado. Joana, também queres comentar este tema ou queres passar já para o próximo tema que trouxeste? Não, quero passar já para o próximo tema. Muito bem, uma notícia... Este tema, só sobre a guerra, acho que estamos a dar um sprint final. Eu acho que o tempo está aqui no sprint final. E, sim, é isto. É uma questão de meses. Queria trazer o tema, quer dizer, o tema que foi dado há 2-3 dias, não é? Que foi o deputado do PSD que atropelou uma criança, quer dizer... Na sua versão não atropelou uma criança, a criança foi contra o carro dele. Pronto. Mas quer dizer, eu agora que também apetece dizer a piada que tu disseste no outro dia. Qual? Pois. Mas não vou. Deixamos em off. Não vamos deixar em off. Mas efetivamente. Não me estou a lembrar, já me contou. Vais perceber, era o deputado que tinha 1,35 gramas de álcool no sangue. As versões diferentes. A criança em princípio não tinha, portanto, claro que percebo as versões serem diferentes. Eu acho que, quer dizer, quando nós achávamos que numa semana do INEM, não havíamos o aviso de greve, também não temos que andar a ver avisos de greve, foi o que o governo fez, o governo disse. Temos um deputado que atropela uma criança, ou a criança, pronto, não é? Com 1,35 gramas de álcool no sangue, a seguir faz uma contraprova com 0,96. Bom, a única coisa que altera aqui é que um é crime e o outro não é, mas continua a ser uma contornação muito grave ter 0,96 de álcool no sangue e muito próximo do crime. E depois passa as culpas para a criança. Passa as culpas para a criança e mais, vamos lá ver uma coisa, é que não é só isso. Se nós víssemos um professor numa sexta-feira à tarde a dizer: no dia do sucedido eu regressava de um almoço perfeitamente consciente e em momento algum tive a percepção de que poderia estar a ultrapassar o limite de álcool permitido, o que infelizmente aconteceu. Com 1,35 gramas de álcool no sangue, o deputado diz que não tinha bem a noção de que estava alcoolizado. Claro. Pronto, que estava bem para conduzir, ele estava bem para conduzir. E foi numa sexta-feira à tarde. Portanto, ele reconhece que se embebedou à hora do almoço. Ele não bebeu um copo a mais. Atenção, ele não bebeu 2 copos a mais. Ele bebeu copos equivalentes a 1,35 gramas de álcool no sangue. E agora, em qualquer profissão que vocês pensem na função pública, ou seja, paga com o dinheiro dos contribuintes, nós achamos que faz sentido alguém, uma sexta-feira ao almoço, encher-se de copos. Claro que não. Mas sabemos que a sexta-feira para os deputados é o dia mais, não é? Mas não vais conduzir a seguir. A questão é essa, não é? Quer dizer, mais ou menos, nós tivemos aqui deputados e recebemos-los à sexta-feira e todos eles vinham do Parlamento, não é? Sim, é verdade. E às vezes até há trabalhos à tarde. E vamos ver, isto não foi aqui, isto foi em Viseu. Sim, não foi. Portanto, ele não pode ter estado de manhã nos trabalhos parlamentares. Ou se calhar esteve e almoçou às 4 da tarde e por isso é que se calhar bebeu um copo de vinho, estômago vazio e ficou com este nível de álcool no sangue. Quer dizer, ou seja, isto novamente vem provar. É aquela questão, a Rita Matias falava disto, não falava? De quantidade. Quando falou do número de redução de deputados, dizia que não apareciam, e recebiam muito dinheiro. É que assim, fica difícil. Eu nem estou a dizer isto. Ou seja, a história de o Chega tem razão. Eu não concordo em nada do que o Chega diz, mas a questão é que com deputados a atropelar crianças a uma sexta-feira à tarde porque almoçaram e beberam o suficiente para dar 1,35 gramas de álcool no sangue, pois fica difícil achar que esta pessoa devia continuar a exercer o cargo. Tu concordas também, não é? Sim, claramente. Eu acho que o mais grave daqui, creio que até agora pelo menos ainda não apresentou a demissão, mas eu acho que todas as profissões têm a sua importância, mas a verdade é que em determinados aspectos há profissões que têm que ter um compasso ético e moral muito maior do que outras, e deputado parece-me ser uma delas. Claro. E ainda para mais quando há versões diferentes, eu acho que até posso dizer a piada, não é? Portanto, quando eu vi assim, a versão do deputado e a outra versão da criança é diferente. É normal, um estava bêbado e o outro não é? Portanto, é normal que sejam diferentes. Sim. Portanto, a mim parece-me ridículo 2 coisas. A primeira é como é que ainda não se demitiu, porque acho que é demasiado grave. Eu, pelo que sei, felizmente a criança não morreu, não é? Acho, não morreu, não é? Felizmente, sim. Pronto, é a parte menos má disto tudo. Exato.
e depois também é o governo não falar sobre isto, ou o PSD não falar sobre isto e tentar evitar falar sobre isto. Sim, nem que seja o Hugo Soares, não é? Líder parlamentar. Sim, exato. E o Hugo Soares, se ele ouvir isto, acho que não vai interpretar mal no que eu vou dizer, ele tem sido um bom saco de pancada do governo e do PSD. Isso é importante, atenção. Tem que porque haver, não é? ele tem que ser, um líder parlamentar tem que ser um bom saco de pancada no bom sentido. Claro. Portanto, eu acho que o Hugo Soares ou alguém do PSD tem que vir falar sobre isto a público. Não sei se entretanto já vieram ou não, mas tem, porque isto é mal demais. Mal demais. É uma piada de mau gosto. Isto são o tipo de acontecimentos que fazem com que depois partidos, pronto, eu sei que aqui nós estamos em confronto, mas são este tipo de coisas que depois faz com que partidos como o Chega consiga ter uma ascensão, porque há uma descredibilização. Sim, depois cavalgam nestas notícias. Horrível Mas é verdade, sobre as instituições é verdade. democráticas, não é? Claro que a seguir o Chega vem dizer eles são todos iguais, eles Tem só toda a razão. E como é óbvio, como deputado a fazer isto e a continuar a exercer, pois claro, ou seja, nós estamos a degradar constantemente as instituições democráticas, não é? Quer dizer, esta pessoa está sentada ao lado de... Não, e se colocarmos em perspectiva, os pais daquela criança pagam o salário ao deputado que atropelou a criança. Exatamente. Quando durante o período de trabalho que aqueles pais estão a pagar, aquele deputado não devia estar certamente a embedar-se Em Becopos em Viseu. Não é? Não, podia beber copos, acho eu, mas não Sim, podia mas guiar. fora do horário laboral e para não ir também, conduzir claro. a E seguir. embedar-se. Eu percebo jantares, almoços de confraternização sim, e para toda a relação, gente, até porque claro. a política se faz com pessoas e eu percebo isso. Agora, daí a embedar-te ao ponto de ter 1,35, ou seja, não estamos a falar de beber 2 copos de vinho. Exato. Estamos a falar de uma coisa para lá desse nível, não é? Sim, mas tudo E ok se ele vais- se mantivesse no Sim, restaurante se sem ficasse pegar num em carro, casa, não é? se não Mas é que eu pegasse acho que no mesmo carro. assim não era ok durante o período Porque de é trabalho. horário de trabalho. Porque é Sim, horário sim, de sim, trabalho. sim. Isso, Temos eu acho que a que parte fechar. pior é ele ainda ir conduzir. Acho que isso aí Sim, é sim, tudo sim, mau, sim. é tudo mau. Sim. O nosso tempo chegou ao fim. Obrigado, Joana Marques Braz e Gonçalo Sousa. Temos encontro marcado todas as sextas-feiras às 21 horas e estamos sempre disponíveis em podcast e em vídeo no YouTube, onde podes seguir o nosso programa e partilhá-lo com os teus amigos e família. O Geração V é uma parceria entre o Voto e a Rádio Observador. Eu sou o Vasco Galhardo. Muito obrigado por estar desse lado. Tudo a correr bem e até para a semana.